Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Mais um episódio aqui depois do apagão, exatamente. O apagão não nos fez abrandar, digamos assim, a nossa programação, é que nós já fizemos um episódio sobre a NBA para comentar, embora nós fizemos ontem, ou seja, então já lá está, os playoffs da NBA estão sempre aí a andar, então já tivemos aqui mais umas equipas eliminadas, incluindo os meus Magic, mas pronto, é a vida. Para hoje, o episódio é falar do basquetebol feminino. Também os playoffs estão sempre a andar, não param. Aqui também do lado feminino. Já tivemos então os confrontos das meias finais e já vamos ter no próximo fim de semana já. Não é a grande final, porque também é uma série, vamos assim, de jogos. Vamos ter as finais e vamos fazer aqui a antevisão sobre isso. Comigo trago, lá está, a dupla de convidados do costume que eu trago aqui quando é a Liga da Atlético Feminina. Aqui, em primeiro lugar, o José Andrade. Tudo bem, José? Contigo, por aí? Está tudo bem, em primeiro lugar, bem, é sempre um gosto estar aqui a falarmos sobre a Liga Betclic Feminina, lá está, grandes meias finais, grandes duelos, obviamente que ficou aqui muita coisa decidida, mas acima de tudo tiveram grandes jogos e obviamente vamos olhar um bocadinho para isso, para essa grande final que está perto de começar na Liga Betclic Feminina. Infelizmente ainda só há melhor de 3, ainda não há melhor de 5, mas isso é Pois. outra questão. Mas lá está, espera-se que seja mais uma final que vá à negra também, portanto já que seja tal como aconteceu aqui nas meias finais, tivemos terceiro jogo, portanto é isso, nós vamos olhar um bocadinho para isso tudo. E lá está, tirando ali o João não passou ali pelo apagão, foi o único que se viu que se viu à Livrou-se vontade. livrou-se disso. Livrou-se disso. Embora o meu Tirando, apagão passei bem. Não tive aí eu também. maluco. Não tive maluco ir ao supermercado buscar garrafões de papel higiênico. Muita gente foi, ou para umas de gasolina. Tive tranquilo. Aliás, eu já disse isso no episódio da NBA, mas posso dizer aqui também, não há problema. Eu lá está, costumo ir ao trabalho, se tiver bom tempo, se tiver a chover, claro, não vou para o trabalho de carro, mas se tiver bom tempo, vou de bicicleta. No dia do apagão foi o dia que ultrapassei mais carros. Porque estavam tantos carros, uma fila de carros, eu ultrapassei, pá, eu perdi a conta. Isto deve ter sido uns 100 carros, pá, ali pela Nacional por aí afora, depois na zona da minha casa que também estava, meu Deus, um trânsito de caraças, eu ultrapassei porrada de carros. Foi o dia que eu ultrapassei mais carros, pela bicicleta. Foi mesmo incrível. Aliás, muita gente devia estar com inveja de eu ver na bicicleta a ultrapassar por aí afora. Devia estar muita gente ali Quem é com este inveja gajo? quem este gajo está aqui a ultrapassar aqui esta porrada de carros, pá, e poder ter sido eu que já, se eu estivesse aqui na bicicleta também já estava em casa, em vez de estar aqui nos paras-arrancas aí da Nacional. Mas pronto, Mas é isso uh, mesmo. é isso, é isso. Mas o resto ainda bem que não houve aqui nenhum drama, porque atenção, nós estamos aqui a brincadeira, mas também houve ali que eu saiba ali uma situação outra um bocado mais complicada por causa do apagão, porque obviamente traz consequências, não é? E pode Sempre, trazer claro. azares, mas felizmente foi só, pronto, um susto, vamos dizer assim. Menos Uh, para o o- João, menos para o João. Exato, é isso Não, que eu ia dizer, menos tranquilo. para o João, tudo bem, João? Aí, quer Tranquilo. dizer, tudo bem, nem preciso dizer, não é? Se está tudo bem, aí acho que Aqui está. está ótimo. Aqui está ótimo. Aqui não houve falhas de luz. Eu a sair de manhã de casa e a pensar assim, bem, a porta automática, não vou sair para ir trabalhar, mas pá, não correu bem. Ora bem. Que trabalho. Bem, muito bem. Vamos então falar aqui das meias finais, que passando por uma série que não correu bem para o lado dos Açores. Ou seja, eles tiveram por um lado a sorte de não ter um apagão, mas do outro lado a equipa desportiva, bem, contra as nossas. Porque nós dissemos basicamente até basicamente todas as séries podia ir a jogo 3, não é? Só que neste caso não foi, porque o Sportiva, aliás, o primeiro jogo. Bem, foi ali aquele terceiro período foi ali muito forte ali da equipa do Jogueira e que foi fulcral para a vitória da equipa do Jogueira. É verdade que ao intervalo já estavam como a ganhar, já não sei qual era a diferença, era de 5 pontos, é verdade, mas mesmo assim havia ali algum equilíbrio e ok, pensava-se que a partir do intervalo a equipa da casa ia dar a volta e não sei o quê, ou seja, não estava fechado o resultado, mas depois daquele terceiro período, passando para ti, João, ficou complicado, não é? E depois no jogo no continente, no Jogueira, aqui foi mais equilibrado, mas o Jogueira mostrou a superioridade, ainda por cima a jogar em casa, fechou esta série em 2 jogos, não é? Sim, o primeiro jogo, epá, a primeira parte foi equilibrada e foi o que tínhamos falado aqui. Se o Sportiva conseguisse defender bem, poderia enganar, isto enganar entre aspas, como é óbvio, o Jogueira. Um, e defendeu
benzinho até a primeira parte toda. Mas a ter dificuldades, achei que muitas dificuldades no ataque, também mérito do Jogueira, que também defendeu, como é óbvio, não veio para aqui passear. Depois da segunda parte, o Jogueira entrou a matar, fez um parcial, ganhou 10 pontos de vantagem e pronto, e acaba depois por ganhar o jogo por 16, mas ganha a segunda parte por 10, 11 pontos, por isso tinha ganho por 5. A segunda parte acaba por ser completamente decisiva, o Jogueira e a União Esportiva. Apesar de eu achar que nem teve mal defensivamente na segunda parte, ofensivamente não conseguiu. Marcou muito poucos pontos na segunda parte, marcou 21, muito pouco produtivo. Ia ter muitas dificuldades e pronto, e passava por defender bem, que até em certos momentos acho que conseguiu fazer. No ataque teve dificuldades. No segundo jogo, o Jogueira entra a matar com chuva de triplos, lá com uma série de triplos. Depois a União Esportiva vai se mantendo no jogo, reagindo, consegue recuperar a meio do terceiro período, depois de estar atrás 10 ou 11 pontos, consegue encostar o jogo, empatar inclusive, e vai a perder por 1 para o último quarto. Depois no último quarto o Jogueira outra vez a dar a sapatada e a ganhar, mas mais uma vez o Sportivo até estar benzinho defensivamente, em grande parte, no primeiro período e no último nem tanto, mas nos outros dois bem. Ofensivamente melhor que ao primeiro jogo, mas depois a não chegar, porque o Jogueira foi melhor. E achei em alguns momentos a conseguir resolver o Sportiva, mas depois a ter dificuldade, e a ter dificuldade ali na posição, na minha opinião, de base. A Serralheiro, quando descansava, a equipa tinha mais dificuldade. E depois a não conseguir, e bem, o Jogueira a apertar na defesa e a conseguir roubar algumas bolas em momentos decisivos, a conseguir dar ali uma sapatada no jogo e a ganhar, vai bem à final. União Esportiva, no meio deste trambolhão todo da época que foi isto, quando digo trambolhão de lesões, de trocas, acaba por acabar a época em terceiro lugar. O que para uma equipa que inicialmente definiu como campeã, acaba por não atingir os seus objetivos, mas tendo em conta a época que faz com trocas, baldrocas, lesões americanas que foram embora, acaba por ficar no pódio. Não é nada do outro, mas acaba por fazer uma boa classificação dentro das circunstâncias. De qualquer forma, o Jogueira a confirmar a época que faz, a ser melhor ofensivamente, defensivamente. A União Esportiva conseguiu, acho que até equilibrar defensivamente em muitos momentos do jogo, ofensivamente não conseguiu ser consistente, pronto. E principalmente no primeiro jogo teve muitas dificuldades. No segundo, a espaços conseguiu jogar até relativamente bem no ataque. Depois houve ali momentos que parece que apagavam, pronto, e tem dificuldades, não tinha... a verdade é que o Jogueira também só joga com duas estrangeiras. A Helena eu já não conto como estrangeira, apesar de ser italiana, mas pronto. O Sportiva também, mas o Sportiva com a opção de não meter ou a possibilidade, não sei também especificar, de meter uma outra estrangeira quando há aquelas lesões todas, a ficar aqui também limitado, mas pronto, é o que é, e mérito ao Jogueira que está na final, e parabéns já pela grande época que faz, com um troféu pelo meio, e está na final, e agora vamos aguardar pelos próximos capítulos. Exatamente. José, passando para ti, o Sportiva que o João já deu aqui um belo resumo dos dois jogos, inclui principalmente o primeiro, mas vou focar então mais neste recente, no segundo, em que até tivemos uma espécie de recuperação de Sportiva, mas depois no quarto período tivemos uma espécie de apagão, digamos assim, em que depois o Jogueira aproveitou, não é? E ganhou o jogo, e Jogueira que, tal como o João disse, e é verdade, tivemos ali aquela chuva de triplos, muito por causa também da Gabriela, não é? Da Gabriela Raimundo e da Inês Ramos, mas pronto, a Sportiva que depois até nas questões do banco não estava a ter soluções, vamos dizer assim, porque pronto, o banco em si também não estava aqui a contribuir, e isto tudo foram fatores que favoreceu também para o lado de Jogueira, que nesse capítulo esteve melhor, não é? Sim, sem dúvida, lá está, o João já fez esse resumo da melhor maneira deste encontro. É curioso que nós estávamos habituados a ver o Sportiva a dominar, e basta ver o primeiro jogo em que foram mais fortes, apesar do equilíbrio e da grande luta que existiu. Obviamente que o Sportiva foi mais forte na luta das tabelas. Olhamos para este segundo jogo e já não aconteceu isso. O Gera já foi mais forte, e fruto ali também de um bocadinho de uma pequenina alteração que existiu, principalmente no caso da Bárbara Sousa, que nós estamos habituados a que jogue muito por fora, a que ande muito a ser aqui quase base, a assumir jogo e não sei o quê, e neste jogo vimos a Bárbara muito forte nas tabelas, muito mais intensa lá de baixo. Isso fez a diferença. Basta ver aqui que o Jogueira acabou por dominar entre aspas, mas acabou por desequilibrar nesse grande duelo. Nós sabemos que o Sportiva tinha vantagem, portanto
vimos aqui uma Bárbara completamente diferente, e basta ver que ela só tem um lançamento de campo, lança uma vez, mete um em 5 de linha 3 pontos, que não é nada normal para ela, e vimos a Bárbara com outras funções, a Bárbara lá metida de baixo, a Bárbara ao molho, digamos assim, naquela batalha toda, naquela luta toda, nas tabelas. Isso foi um elemento diferencial neste jogo. A importância de ter uma jogadora também como a Bárbara, que é um bocadinho essa, lá está, nós estamos muito habituados só a vê-la lançar de fora, a ser essa base grande, digamos assim, mas a Bárbara é esta jogadora que é muito forte também lá de baixo, pela altura, pela estatura, pelo peso e por tudo mais. E ela foi um elemento muito, muito, muito importante. E lá está, neste segundo jogo vimos um jogar a conseguir ganhar nesse quesito. Apesar de até ter errado mais, mas basta ver a diferença aqui. Ganharam nos ressaltos, ganharam nos pontos no pintado, ganharam nas segundas bolas. Portanto, há aqui uma vantagem que o Jogueira conseguiu neste jogo, que não tinha acontecido tanto no primeiro e que não era tão expectável, atendendo ao facto do Sportiva ter ali elementos um bocadinho mais altos. Sabemos da capacidade da Rita, da Monique, sabemos da capacidade daquelas jogadoras todas que fisicamente são imponentes e que fazem muita diferença. Depois, obviamente, tivemos aqui uma Gabriela Raimundo numa exibição brutal, figura, obviamente, deste jogo, principalmente pelos triplos, mas não só. A Gabi faz um jogo espetacular. Há aqui jogadores que entraram muito bem, e principalmente naquela luta grande que existiu ali, lá está, nas tabelas, a Alice voltou a entrar bem, a própria Helena, não jogando muito, também foi importante naquele momento para dar ali um alíviozinho e um descansozinho, e entrou bem naquela batalha grande. Foi um jogo um bocadinho diferente, lá está, no primeiro o Sportiva teve ainda mais dificuldades, tal como o João disse, faltava ali soluções, e nós estávamos habituados sempre ao Sportiva a ter 2, 3 bases de seleção e de topo, e habituámos a ter a Soeira, a Laneiro e tudo por aí em diante, e agora obviamente que a Leonor é uma grande base, mas depois falta ali outras soluções, e nós fomos habituados a lá estar, ter o Sportiva sempre com 2, 3 bases de topo, e as melhores naquela posição no nível nacional, ou as melhores em Portugal, ou das melhores em Portugal. E agora, obviamente, basta ver as bases nos últimos anos desde que o Sportiva subiu, e temos sempre base de seleção. E, portanto, este ano está uma serralheira, mas depois faltam ali soluções. E o Sportiva ressente-se um bocadinho disso. Lá está. E neste segundo jogo, quando consegue equilibrar defensivamente e quando as coisas estão equilibradas ofensivamente um bocadinho mais, houve ali aquele diferencial na luta das tabelas, onde o Jogueira acabou por se superiorizar e acabou também por fazer a diferença, que era algo onde não era tão expectável, mas que também já deixa aqui a antever para a final, que vamos ter um Benfica que vai ter aqui já sabíamos que o Jogueira conseguia fazer uma pressa que criava dificuldades, que conseguia defender o homem muito bem, que a zona do Jogueira, o 2-3 é muito forte e que muitas vezes muitas equipas não conseguem penetrar e não conseguem abrir ali espaços naquela defesa. E agora temos aqui esta questão desta mudança, digamos assim, onde se coloca a Bárbara mais dentro, onde se coloca ali mais peso e onde depois acaba por se fazer essa diferença. E, portanto, vemos aqui um Jogueira muito versátil, que acaba por vencer muito bem, e o Sportiva a manifestar aquilo que nós já sabíamos. Uma equipa que aguentou o máximo que conseguiu, sem muitas soluções, principalmente no ataque. Defensivamente aguentou aquilo que deu e aquilo que conseguiu e o máximo que deu, mas não foi suficiente para conseguir fazer um bocadinho mais de moça ao Jogueira, mesmo ali num período mais delicado, tal como tinha acontecido na final, e tal como nós já falámos também em relação a outros jogos, neste segundo jogo, mesmo quando o Sportiva conseguiu equilibrar um bocadinho mais e abanar ali um bocadinho mais, o Jogueira conseguiu estar sempre tranquilo, e foi um jogo onde não se sentiu que o Jogueira tivesse ali a vitória, pelo menos a margem ou a vantagem, neste caso, em causa, e portanto, grande vitória do Jogueira, que está na final. Era o objetivo do André, desde o início da época, que eles tinham dito isso, que era chegar às finais e fazer ainda mais do que tinham feito nos últimos anos nos playoffs, e está feito. Para já estão na final e vamos ver o que é que vai acontecer. Exato. Na questão das tabelas, também lá está, as Raimundo também foram importantes ali a buscar ali, não só ressaltos defensivos, como também ofensivos, também que foram ali importantes. Passando para para a outra meia final, tivemos então Quinta dos Lombos contra o Benfica, em que o Benfica ganhou por 2-1, mas lá está, ganhou 2-1, porque o primeiro jogo a Quinta dos Lombos ganhou, numa partida que até foi equilibrada até o intervalo, mas depois do intervalo a Quinta dos Lombos mostrou, digamos assim, que realmente isto não são favas contadas, não são uma equipe, não foi à toa, é isso que eu queria dizer, não foi à toa que eles ganharam já um título esta época, e acabaram por ganhar esse jogo
também graças, lá está, uma grande partida, lá está, da Shania Pinto, por exemplo, da Sara Caetano, e isso. Claro que do outro lado do Benfica também tivemos aqui alguns destaques, mas já vou falar da principal, realmente, o principal destaque, daqui um bocado, mas depois tivemos a resposta do Benfica no jogo 2, que foi um jogo que não teve grande história, vamos dizer assim, porque foi o Benfica realmente a vingar-se e prontos, e chegou um ponto que até eu senti que a Quinta dos Lombos foi tipo, bem, vamos ao jogo 3 e este jogo já não conta e vamos para o jogo 3 ver se ganhamos isto. Chegámos ao jogo 3 e, meus amigos, é só 2 palavras, Rafael Monteiro, porque foi um jogaço da parte dela. Mas passando para ti, José, também para, lá está, para tu falares mais um bocado, mais nesta questão desta série, Quinta dos Lombos que teve aquela sua vitóriazinha, lá está aí, como eu digo, no segundo jogo Benfica respondeu e no terceiro masterclass da Rafaela, não é? Sim, sem dúvida. Lá está, um Benfica no primeiro jogo vai a jogo sem uma peça muito importante como é a Inês Faustino. E vimos que mesmo ali condicionada, ela fez depois, viu-se a diferença que é a Inês, como é sabido, no segundo e no terceiro jogo. Obviamente ainda por cima sem uma Inês Viana, sem uma Marta Martins, portanto é Exato. ainda mais importante uma jogadora como a Inês e como a Faustino. Vimos, apesar do Benfica até ter um 5 mais alto, vimos um domínio absoluto neste jogo dos Lombos na questão do pintado. Foi um domínio brutal. Eu penso que é até mais do dobro de pontos no pintado neste jogo. Foi um domínio brutal da Quinta dos Lombos nesse aspecto. Provocaram muitos erros ao Benfica. Vimos o Benfica a errar muitos turnovers, que não é habitual no Benfica. E, portanto, este primeiro jogo acabou por ser dominado pelos Lombos, que tiveram grande parte do tempo em vantagem. Lá está, mais uma vez, naquele duelo, Isabel Hardy pendeu para a Naomi, mais uma vez, e a Isabel sentiu algumas dificuldades naquela luta entre compatriotas, e, portanto, foi um primeiro jogo onde o Benfica teve mais problemas. Lá está, em alguns momentos, sabemos que a Ivanovic é uma jogadora que obviamente também consegue construir, também consegue organizar, mas já não é a base de outros tempos e é muito mais nesta altura uma jogadora de lançamento e de estar ali, que faz mais a diferença nesse aspecto. E nesse aspecto, lá está, fez falta a Inês, e neste caso a Faustino fez muita diferença a ausência dela, mas os Lombos ganharam muito bem e conseguiram abrir logo aqui uma vantagem importante. Foram 10 pontinhos, mas a verdade é que tiveram o jogo todo ou praticamente todo na frente, e lá está, promoveram muitos erros do Benfica, aproveitaram muito desses erros para em contra-ataque e através desses erros, e penso que foram 22 pontos, se não me engano agora aqui, através dos turnovers do Benfica, portanto massacraram muito esses erros a mais que o Benfica cometeu. Olhamos para os jogos seguintes, já um Benfica diferente. Vimos aqui uma novidade, foi o Benfica a apresentar a zona, que era uma coisa que ainda não tinha acontecido até então. Foi a primeira vez durante esta época que vimos o Benfica a montar zona e que fez a diferença também. Lá está, a entrada da Inês já fez mais diferença, apesar de ainda ter que ser gerida, porque percebe-se que ainda não estava totalmente recuperada, ainda está com algumas limitações físicas e vamos ver também depois como é que isso vai ser para a final. Mas vimos aqui neste segundo jogo um Benfica que entrou muito bem, um primeiro período, ou melhor, uma primeira parte, como o Benfica tanto gosta, como as equipas de hoje tanto gostam, a abrir logo uma vantagem importante, a conseguir um diferencial importante no primeiro e também no segundo. Margem não era super confortável, mas era uma margem importante para a segunda parte. E lá está, a partir daí conseguiram sempre estar muito bem. Os Lombos até terminou por cima, mas a verdade é que foi um domínio do Benfica neste jogo. Já a Isabela já fez muito mais a diferença. Os Lombos já sentiram aqui mais dificuldades. Lá está, o facto da UTI passar um bocadinho mais ao lado do jogo e a própria Shania. Mas mais do que isso, o facto da Anson, que foi uma jogadora que o João Santos ainda outra vez destacou, ter passado completamente ao lado deste jogo 2, fez muito mais a diferença. É uma base que tem nota-se que é uma base que faz muita diferença nesta equipa, sabe ler os ritmos de jogo muito bem, sabe ler o jogo como ninguém, tem essa preponderância nos lombos, de saber acalmar, de saber acelerar, dos timings perfeitos, e o facto dela ter passado ao lado deste segundo jogo fez muita diferença para os Lombos. Ela foi completamente anulada e portanto, os Lombos acabaram por sentir muito mais dificuldades neste segundo jogo. No terceiro jogo, grande jogo, muito equilíbrio.
aquele segundo período aquele parcial de 21-9 fez completamente toda a diferença neste jogo. Os Lombos até terminaram bem, entraram bem, terminaram bem. Aquele terceiro período foi super equilibrado, mas realmente aquele parcial foi o que matou, entre aspas, os Lombos, porque o Benfica ganhou aquela vantagem, já não a perdeu, mesmo com os Lombos a conseguir recuperar. Lá está, vimos aqui a Faustino lá está sempre a fazer a diferença, a Isabela mais uma vez muito bem, e depois lá está, os Lombos tiveram aqui muitas dificuldades, ainda por cima quando a Xanaia está 2 jogos completamente fora, porque foi um bocadinho isso, a Xanaia neste segundo e terceiro jogo passou completamente ao lado, e não passou ao lado por maus jogos, passou ao lado porque foi completamente anulado e muito bem defendido, e portanto os Lombos sentiram essa dificuldade. Depois obviamente que o banco, quando foi necessário, a Soraya entrou bem, mas obviamente quando o caso da Laura, a Roseiro e outras jogadoras, a Rosinha entrou bem, porque lá está, é uma jogadora muito experiente e para aquilo que foi pedido, ela esteve bem, mas a verdade é que obviamente o banco e as soluções no banco, pela juventude e tudo mais, sentiram um bocadinho mais de dificuldades para ajudar os Lombos, e o Benfica ganhou e ganhou muito bem. Lá está, com uma novidade, conseguiram superar ali a questão das limitações da Faustino, montaram zona pela primeira vez, que foi uma novidade para esta fase. Portanto, já há aqui mais uma arma para a final para o Benfica, que vai ser muito, muito interessante ver como é que o Jogueira vai atacar aquela zona. Mas foi neste segundo e terceiro jogo foi o domínio do Benfica, apesar de um ótimo terceiro jogo dos Lombos, tirando aquele período, de um ótimo jogo dos Lombos no terceiro jogo. João, depois deste resumo bem alargado do José, não tenho assim mais grande coisa para dizer. Opa, este gajo disse tudo, quase. Pois. Não disse tudo, não disse tudo. Quase tudo. Não, o José disse tudo e reforçando um pouco o que ele disse do primeiro jogo do Pintado. O Lombos no Pintado, no primeiro jogo, meteu 34 pontos contra de 16 do Benfica. Uma diferença quase de 20 pontos só aí. Mas o Lombos consegue fazer a primeira parte, no primeiro jogo foi equilibradíssima, a segunda fugiu e conseguiu depois manter ali. No segundo jogo era expectável e acho que, se não estou em erro, pelo menos dos anos do Eugénio, o Benfica, quando está a perder o primeiro jogo, ganha sempre o segundo e entra logo a matar e dá logo quase uma vantagem grande e depois gera durante o jogo. E depois os terceiros jogos são mais equilibrados e tem ganho a maior parte das vezes eles, já perdeu alguns, mas tem ganho a maioria deles. Acho que, e pronto, e o Benfica esteve muito bem. E como eu disse há um tempo, antes destes meios finais, que acreditava que o Lombos podia fazer uma surpresa, mas que o Benfica era sempre candidato a ganhar tudo. Até a surpresa desta época, o Benfica não tem ganho mais provas em que esteve, porque tem um plantel fantástico. Também teve problemas com lesões, também é verdade, mas tem tantas opções que se calhar não se sente tanto como algumas equipas tiveram esse problema. Agora, depois nos 2 jogos, em casa foi superior, e eu continuo a dizer, quem tem uma Rafaela e uma Ivanovic está muito mais próximo de vencer, tal e qual como o Jogueira, com uma Raimundovic também, não, estou a brincar agora, mas o Benfica com essas 2 jogadoras, e tem lá outras excelentes jogadoras, como é óbvio, mas está muito mais próximo de ganhar de qualquer uma das outras equipas, isso aí acho que não há dúvida. Mas esteve muito bem o Benfica. A zona, lá está, bem estudado pelo treinador do Benfica, e não era esperar outra coisa de experimentar a zona, porque o Lombos tem mais dificuldade a atacar a zona e no lançamento exterior também nem sempre aquilo corre bem, e pronto, lá está, nestas alturas todos os pormenores ou por maiores fazem diferença, e aqui o Benfica a ter todo o mérito e a chegar à final, a chegarem as 2 equipas que acabaram a fase rolar nos 2 primeiros lugares, por isso acho que também está bem entregue a final, como é óbvio, como também estaria se tivesse o Lombos, o Sportiva, mas estas 2 equipas foram as mais fortes e a provarem nesta parte final que são as mais fortes da época que agora está a acabar. Exato. Eu acho que concordo claramente com o que disse há pouco. A questão da defesa zona foi mesmo, vou dizer assim, numa questão de necessidade, que era para travar o ataque dos Lombos, que se viu, por exemplo, no jogo. Houve esse tal ajuste que acho que foi realmente, acho que é como se diz, como o fator X. Acho que foi o fator X desta série, realmente essa mudança, e que realmente surtou efeito, como o João diz, fazer ou convidar a Quinta dos Lombos a ir para o lançamento de 3 pontos, pois foi o que foi, não é? Foi o que foi, porque realmente a Quinta dos Lombos não tem, lá está, uma Ivanovic, não tem jogadoras, ou seja, especialistas a lançar de 3 pontos, e isso
matou muito o ataque lá está da Quinta dos Lombos. Sim, e retirou jogar próximo das áreas o sexto. Ganha 34-16 no primeiro jogo. Exatamente. No segundo já só fica 24-22 para o Lombos e no terceiro o Benfica já ganha na área pintada. Por isso... E facilitou o trabalho da Isabela, por exemplo, que no primeiro jogo sofreu, como o José falou, Exato. não é? E já nos outros jogos, claro que teve que empenhar-se, não é? Teve que trabalhar, mas não teve assim tanto trabalho, vamos dizer, ou seja, teve ali teve um trabalho mais facilitado por causa desse sistema que foi aplicado. Muito bem, e agora? Vamos para a grande final, para a divisão da grande final, não é? É aquilo que mais nós gostamos de fazer, que é dar tiros para o lado, completamente. É dar tiros completamente aqui para o lado e enganarmos completamente. Depois as pessoas dizerem, pois, estes gajos aqui andam nos podcasts sempre a dar tiros ao lado, claro que depois ninguém nos liga, não é? Basicamente. Mas pronto, temos então esta final, que é a maior 3, como diz o José bem. A ordem como é que é? Porque às vezes já fico confuso, porque também há a Liga Betclic masculina, como é que é? É na casa do Benfica? É Benfica Não. e depois Jogueira, Benfica e Jogueira. A final começa em casa do melhor classificado, exato. Exatamente, Jogueira, Benfica e A Jogueira. final. A final. Digo-vos aqui a vocês também, e digo-vos a vocês e dizia na mesma, mas também já disse em sede própria, que às vezes a malta gosta de mandar para o ar e na sede própria, eu tenho a oportunidade de falar em sede própria, por isso que digo que também já falei. Neste momento faz todo sentido fazer 5 jogos. Então, se vamos perder o fim de semana que vem com um jogo, o fim de semana a seguir com outro jogo, e depois o terceiro jogo numa quinta ou sexta-feira, 2, 2, 1, e acabei fazemos 5 jogos. Exatamente. E o caminho acho que tem que ser esse, e espero bem que a malta, Acordo. os clubes decidam para isso, porque não... Ou seja, se me dissessem assim, vamos jogar quinta-feira dia 1, dia 3 e dia 4, e é só este fim de semana, mas não, vamos alargar 2 fins de semana, mais uma quinta-feira. Não percebo porque e os clubes, eu tenho estado lá, os clubes não têm... Alguns querem, outros não querem, mas eu acho que o caminho tem que ser esse, porque se estivéssemos a estender mais a época por causa disto, pronto, ok, é mais despesa, mas não é o caso, por isso acho que faz todo o sentido. E pronto, já mudou em relação aos anos. O ano passado já foi assim, que ser a final a começar em casa do melhor classificado. Já é um princípio bom, esperemos que agora dê o passo à frente dos 5 jogos. Exato. Mas sobre este confronto, temos então o Jogueira com o Benfica. Há umas coisas que te convém mencionar. O Jogueira contra o Benfica, isto estou a falar dos confrontos que tiveram esta época. O Jogueira não ganhou nenhum jogo, atenção, na Liga Betclic, mas já ganhou na final da Taça Federação. Ou seja, pronto, está 2-1, embora o Benfica ainda está na frente, vamos dizer assim, nos confrontos, mas lá está, como eu digo, quando é estas questões, como foi na Taça Federação, que é um jogo único, e esta final, acho que chega ao fim, o passado, claro que tem que estar presente, mas não é o que define realmente o destino disto. Mas realmente tem sido como o João falou no início, tem sido uma época muito boa do Jogueira, que realmente por agora está a correr às mil maravilhas, cumprir um objetivo principal, que foi a final, não é? E atenção, já tem um título. Ou seja, mesmo que percam esta final, não sai de mãos a abanar e já tem um título aí no seu museu e tem esta final também, obviamente. E do outro lado temos o Benfica que ganharam a Supertaça, salvo erro, não foi? Agora posso estar a falhar. Ganharam a Supertaça. A Taça Vítor Hugo. E a Taça Vítor Hugo, exato. Depois tivemos as outras taças que, pronto, as coisas já não correram tão bem, não é? Mas pronto. Mas tem esta final que realmente, se calhar, a nível de... Ou seja, o que eu quero dizer é que, tipo, se calhar a maior pressão está para o lado do Benfica, porque antes da época começar era a equipa que tinha maior favoritismo, apesar de ter havido aquelas mudanças e também aquele arranque que não foi lá muito famoso. Aqueles primeiros 10 jogos de campeonato teve um recorde neutro, 5 vitórias, 5 derrotas. Ali, questões também da lesão, da Marta, principalmente que ficou afastado a época toda. Agora temos a questão da Inês Viana, que ela vai estar apta para o jogo da final? Eu não sei. Isso não... Sei que, pronto, não jogou nas meias finais. Pode não estar a 100%, mas eu acho que está. Ok. Faz ali uma perninha. Sim, embora também vamos ser sinceros, a Inês Faustino é titular e é que tem jogado mais tempo, e a Viana é a jogadora que, pronto, vai do banco e até vai dar um descanso ali à Inês Faustino. Por isso, se der uma perna, também vai ser, lá está, por aí.
vai mudar. Mas E é uma perna atualmente... da Inês Viana, nunca podemos esquecer disso. É que não é uma jogadora qualquer, é só a Inês Viana. Exato. Quem dera Se qualquer equipa. ela der uma perninha e uma mão, já dá um jeito de Exatamente. Sim. Estamos a falar, atenção, de uma jogadora internacional portuguesa que ainda é uma jogadora que merece a confiança do selecionador Ricardo, por isso não é uma qualquer. Não é uma qualquer. Exatamente. Não, ela mesmo se não tiver 100%, se fizer 5, 6 minutos, já dá uma ajuda enorme à equipe. Muito. Exato. Sim, porque senão, tal como vimos na Quinta dos Lombos, que a Inês Fausto disse que e tinha que ser lá está uma Ivanovic ou uma Rafael Monteiro a fazer playmaking, ou seja, ter mais essa E a assumir a tarefa. posição 1 mesmo. Sim, exato. Sim, a Rafaela teve a jogar uma espécie de point forward, não é? Foi tudo, ela joga em tudo, é o normal. Exato, mas lá está, como Inês Viana já não tem que assumir Claro. tanto esse papel. Já do lado do Jogueira, estou a falar mais para o lado do Benfica, não é? Que a Rafaela está de uma forma incrível, a Rafaela Monteiro, mas passando para o lado do Jogueira, que tem um coletivo também muito interessante. Inês Ramos, as Raimundo, a Bárbara Souza, que já havíamos aqui falar, e isto vai ser um confronto muito interessante. E eu, lá está, como sou uma pessoa que gosta de diversidade, de paridade, eu gostava que o Jogueira também fosse campeão. Nada contra a malta do Benfica, ou o clube do Benfica, mas que eu gosto, lá está, de renovar. Como gostei, por exemplo, quando o Guedes foi campeão, não é? Eu gosto de renovar essas coisas, por isso ficava mais feliz que a equipa do Jogueira ganhasse, porque também acho que esta malta do Jogueira, lá está, como disse, jogadores que já estão lá até mais tempo, lá está, Inês Ramos e as Raimundo, acho que mereciam este prémio. Sinceramente, acho que mereciam este prémio aqui da Liga Betclic, de ganhar, lá está isso, tal como também o treinador, o treinador André, o André, que também já está no Jogueira há muito tempo. Acho que gostava realmente disso, atenção, nada contra o Benfica, mas pronto, isto é já aqui a minha questão de eu querer, mas que isto, atenção, ser uma final até jogo 3, não é? Não é possível ter ser jogo 5, mas pronto, ser até jogo 3, que eu acredito que vai acontecer isso, e que ganhe melhor, sinceramente. José, esperas lá está um belo confronto, e que claramente são as duas maiores equipas da nossa Liga Betclic. Acho que isso também não há dúvidas, não é? Sim, lá está, são as equipas, lá está, o Jogueira dominou e foi a equipa mais regular durante a temporada, vence uma competição, Benfica faz as finais todas, portanto, obviamente que foi um Benfica que partia super favorito para esta temporada, já falaste disso, obviamente que o Benfica partia super favorito para tudo pela equipa que montaram, porque lá está Faustino, Viana, Ivanovic, Mariana Silva e tudo mais, era uma super equipa, mas o Jogueira muito bem conseguiu ser a equipa mais regular. Lá está, já tem um título, é uma equipa que desde que subiu fez sempre esteve sempre nos playoffs, e já tinha conseguido chegar às meias finais. Este ano, e o André disse logo isso no início da época, que o objetivo era mesmo chegar à final e lutar pelo título, portanto, lutar e estar nas finais era o objetivo do Jogueira e conseguiram isso mesmo. Olhando aqui um bocadinho para os encontros e para os duelos que já tivemos entre as duas equipas, tivemos essa final, que lá está, é o jogo diferente, digamos assim, por ser um contexto diferente, um contexto final, onde o Benfica entra muito bem, o Jogueira recupera muito, e obviamente depois o Benfica ressentiu-se ali da ausência da Isabela, que tinha sido, como nós falámos aqui e tudo, o elemento diferencial naquela primeira parte, e depois sem ela o Benfica sentiu problemas. Foi o Benfica a sentir problemas, lá está, com a zona 2-3 do Jogueira, que não conseguiu nunca desmontar aquela zona e não conseguiu nunca fazer a diferença perante aquela boa defesa, e principalmente as alternâncias que o Jogueira apresentou, e nós destacámos isso aqui, a questão de apresentar tanto press, como a seguir estava homem, como a seguir estava a zona, como a seguir, essas alternâncias foram sempre criando muitos problemas ao Benfica. Olhando para os encontros de Liga, tivemos dois jogos muito distintos. No primeiro, tivemos o Jogueira a ser mais forte no pintado, apesar do Benfica ter ganho mais ressaltos, mas o Jogueira mais forte no pintado, estava aqui a ver, foram 26 contra 18 pontos nesse primeiro jogo no pintado, portanto, tivemos um jogo bem diferente, mas depois tivemos o Benfica super eficaz na linha de 3 pontos, nesse jogo ainda, nessa altura ainda, lá está, com a Inês Viana, com o Ivanovic, com a Inês Faustino, ainda com a Brown, ainda com aquela malta toda, um Benfica mais profundo ainda, e com ainda mais soluções
e tiveram através pessoalmente aí na linha de 3 pontos, fizeram muita diferença. Foi um jogo onde se viu o Jogueira muito abaixo nesse quesito, que também era uma arma e sempre foi uma arma forte do Jogueira, mas que nesse primeiro jogo na Liga Betclic Feminina pendeu para o Benfica e fez maior diferença. No jogo da segunda volta já vimos um encontro muito, muito diferente, grande equilíbrio, Benfica mais forte novamente, um equilíbrio maior também no pintado, um equilíbrio maior nos ressaltos, a pender novamente para o Benfica, equilíbrio na linha 3 pontos. Foi um jogo muito mais equilibrado e já completamente diferente desse que tínhamos tido, e até mesmo as lideranças foram mais aproximadas, digamos assim, e nunca ninguém conseguiu abrir uma vantagem muito grande. Houve muitas alternâncias nesse jogo, e o banco do Benfica voltou a fazer diferença também nessa segunda volta, apesar de não ter as soluções do primeiro, digamos assim, do primeiro jogo, mas lá está, ainda havia uma Inês Viana, que neste jogo poderá ser um dos elementos novamente, mesmo não jogando muito, fazendo aqueles 10, 15 minutinhos, se forem, vai fazer muita diferença com toda a certeza. Veremos, por exemplo, aqui que não tem sido propriamente muita aposta, mas nesse jogo, nessa segunda volta, um dos elementos que foi muito importante foi a Leonor Peixinho, que entrou muito bem, foi um elemento que faz ali a diferença, também não precisou de muito tempo. Ela para já nas playoffs não tem sido usada, não tem sido muito usada, portanto é um elemento que pelo menos nessa segunda volta fez a diferença. Não sei se será uma arma secreta, digamos assim, para esta final. Mas lá está, foram 3 jogos muito diferentes entre as 3 equipas. Pendeu sempre na Liga para o Benfica, mas jogos muito distintos. Lá está, como eu disse, primeiro o Benfica a fazer a diferença pelo tiro exterior, no segundo já mais equilíbrio, e já não se viu tanto esse diferencial. Lá está, de lá para cá tivemos algumas questões físicas. O Jogueira foi uma equipa que se manteve sempre muito, muito forte. A nível defensivo é um Jogueira muito forte que já criou problemas este Benfica. No ataque o Jogueira melhorou muito e tem aqui esta solução de tirar a Bárbara da posição de base, digamos assim, e de meter a Bárbara lá de baixo e ter ali mais músculo e mais corpo ali também na luta das tabelas. Tivemos um Benfica a apresentar a zona pela primeira vez. Se calhar aqui já não será uma arma tão usada como foi com os Lombos, obviamente, mas que poderá ser uma arma a ser usada também para fazer a diferença, principalmente se houver aqui, como aconteceu nesse primeiro jogo na Liga Betclic Feminina, em que o Jogueira esteja num dia menos bom no tiro exterior. Portanto, temos aqui já uma diferencial destas duas equipas para ver esse terceiro jogo. 2 jogos no Caldeirão tendem a favorecer o Jogueira, obviamente, pelo ambiente que se vai criar, que vai voltar a ser incrível em Jogueira. Mas agora tudo é possível e lá está. Benfica com muito mais experiência, chegaram pela primeira vez numa final, na final em que as duas equipas jogaram, isso não se fez valer. Vamos ver agora nesta Liga Betclic Feminina. Agora vamos ter 3 grandes jogos, com toda a certeza. 3 grandes jogos, porque é que nós queremos todos, é que haja esse terceiro jogo, e pelo menos em Jogueira vamos ter com toda a certeza um ambiente incrível, porque vai ser casa cheia, casa verde, e vai ser um ambiente incrível, como é sempre, e ainda mais numa final vai ser ainda mais espetacular no Caldeirão. Sim, e concordo com o que dizes, que lá está, que é o fator experiência, embora, pronto, a Jogueira já teve na final, não é? E com o texto Benfica já ganhou, mas lá está, isto é diferente, é uma série de 3 jogos, não vale a pena ganhar, por exemplo, o primeiro jogo e depois perder os outros 2, olha como aconteceu com o Quinta dos Lombos, não é? Que era a tal equipa das taças, Quinta dos Lombos ganha um jogo, mas depois tem-se ganhar o outro, não é? Que normalmente costuma ser mais difícil, não é? O segundo, porque o adversário vai querer responder e, claro, e ainda por cima, numa série de 3 jogos, só podes perder um jogo, porque depois o seguinte já é ou ganhas ou vais para casa, sem o título. É o que é. É isso. João, também eu gostava de saber a sua previsão e já agora também um palpite. Já agora. Opa, este gajo já disse quase tudo outra vez, pá. Sim. Palpite do João que é para a malta fazer apostas. Estou a brincar. É por isso que eu disse a parte de palpite. Pronto. Palpite. É para a malta fazer apostas. Eu acho pronto, que como já tinha dito, o Benfica é sempre candidato a ganhar porque tem melhor plantel, tem plantel mais extenso, que pode fazer a diferença em alguns momentos, e mesmo os jogadores se calhar não foram utilizados no play-off, entrar agora estão fresquinhas e têm qualidade. Agora, jogar, e o José estava a falar dos jogos que fez, e eu lembro-me que ali o fator físico no segundo jogo da Liga em Jogueira, o Jogueira teve até os últimos 5 minutos de taca-taca, até ganhou ali uma vantagem de 5 ou 6 pontos, o Benfica deu a volta e depois na parte final, os últimos 4, 5 minutos o Jogueira estourou fisicamente. Eu acho que pode ser um papel importante.
Agora, jogar em Jogueira não é fácil e vai estar de certeza um ambiente fantástico e esperemos que sim. E também que depois no Benfica esteja. Queremos povo ou encher os pavilhões. Mas vai estar em Jogueira de certeza um ambiente fantástico. É uma final inédita para o Jogueira. Vai estar lá muita gente a ver. É óbvio, o Benfica tem jogadores com muita experiência e habituadas a ambientes também difíceis. Mas pronto, o Jogueira, eu acho que o sucesso do Jogueira vai passar principalmente pelo primeiro jogo. Porque vai ter que o ganhar se quer ser campeão. E até pode ganhar, depois o Benfica ser campeão, não tem causa isso, que já aconteceu no passado, o Benfica perdeu o primeiro e ser campeão, mas acho que vai ser o fundamental se o Jogueira quiser ser campeão, garante logo o fator casa outra vez, mantém sempre o terceiro jogo em casa, e acho que vai ser essencial. E depois, não sei, vamos ver se mais alguma surpresa defensiva, porque o Jogueira, quando defendeu zona contra o Benfica no segundo jogo, o primeiro eu não me recordo já, mas do segundo, no campeonato, em alguns momentos não conseguiu parar Ivanovic. Não sei, vamos ter aí uma boxe do ano. Estou aqui a mandar para o ar, não sei. Podemos ter aí alguma surpresa ou não. E quem trabalha também acredita no que está a fazer. E vai outra vez ser decidido aos pormenores, mas acho que o Jogueira poderá, ou seja, para ganhar ao Benfica vai ter que, para ser campeão, vai ter que ganhar o primeiro jogo e daqui a 2 semanas o Benfica ganha o primeiro e o Jogueira ganha os outros 2 e nós assim, porra, afinal não acertei. Não, mas pronto, eu acho que é um momento-chave é o primeiro jogo para as duas equipas, mas eu acho que mais para o Jogueira porque vai garantir o fator casa outra vez. Porque senão o Benfica vai estar mais confortável e o Benfica em casa, posso estar enganado, mas em casa não vai dar hipótese. O ano passado deixou o Sporting lá ganhar, é verdade, mas foi o Sporting foi buscar na altura quase 20 e tal pontos. Acredito que um momento-chave será este jogo em Jogueira. E pronto, esperemos um grande jogo. Eu acho que o Benfica continua a ser favorito por tudo o que fomos dizendo e pronto, o plantel extenso que tem, a rotação que tem, poderá ser importante. Será não, poderá ser não, vai ser importante nesta fase. Mas de qualquer maneira, o Jogueira pode como o Jogueira durante a época ganhou só na final da Taça Federação. No campeonato não conseguiu ganhar e as únicas derrotas até que tem durante a fase regular. Mas pronto, eu acho que pode ganhar, mas não tira o favoritismo ao Benfica, porque é o que tem melhor plantel. E volto a dizer, quem tem Ivanovic e Rafaela está muito mais próximo de ganhar, não tirando o mérito à grande época outra vez das Gêmeas Raimundo, da equipa toda do Jogueira. Acho que também não era ser correto estar a evidenciar, acho que têm tido até mais evidência, mas a equipa toda e o treinador têm feito um trabalho excepcional desde que estão na Liga, sempre em crescendo. E pronto, e essas realmente as Manas Raimundo, por norma, evidenciam-se sempre, mas o mérito do plantel todo e aquilo está muito bem rotinado e oleado. E pronto, e podemos ter aqui uma surpresa no sentido que o Benfica era candidato a ganhar tudo no início da época e continua a ser, na minha opinião, o maior candidato. Mas vamos esperar para ver. Esperemos é que sejam grandes jogos, pavilhão cheio, um bom ambiente, respeitem de toda a gente e acho que isso é o essencial para termos aqui uma boa divulgação da modalidade e do basquete feminino, que é o que acho que toda a gente quer. E já fica aqui o lançado o repto, mas é para os clubes, se não é para encurtar a época, que façam façam a melhor de 5. Que estendemos a época e temos aqui jogos interessantes. E já a altura disso. Ainda por cima estender, se for só por uma semana, acho que não é assim, por uma semana que, pronto. Não é? Mas este ano é o caso, porque jogas, eu estava a dizer, se jogasses amanhã, sábado e domingo, acabou a época, não, mas vais jogar um neste fim de semana, um no outro, e depois na semana a seguir, acho que é quinta ou sexta, dia 15, vais jogar outra vez. Por isso, acho que dava para fazer 2-2, até mais, dava para jogar agora no feriado e jogar sábado, e para a semana se calhar jogar sexta e domingo, por exemplo. Exatamente. Mas pronto, estamos aqui a falar, é o que é, já estava definido desde o início da época que era assim, mas pronto. Mas é a altura de mudar, Vamos ver se este verão, normalmente eles definem isso no verão, não é? Antes da época. Agora, em junho há... Eu acho que é em junho, há a reunião da Liga Feminina e normalmente fala-se já dessas depois é tal dos clubes, quando é a altura ali de... Depois é em julho, depois volta a ser aquela discussão toda outra vez, não sei o quê. A conferência de calendário, exato. Exatamente. Vamos ver se vamos ter novidades em relação a isso. Muito bem. Favoritismo para o lado do Benfica, é verdade. Também lá está, concordo, mas lá está, eu preferia que tivéssemos uma variedade, digamos assim, de campeão. Eu estou a dizer isto porque eu gostei muito quando foi o Guedes a ter ganho. Que também o Benfica, aliás, se calhar o Benfica nessa altura era mais favorito. Agora estou a pensar do que este ano, sinceramente. E tivemos o Guedes que ganhou. Agora espero que o Jogueira ganhe, porque realmente também, lá está, falando da questão do público,
esse povo, essa malta de jogueira também merece, sinceramente, porque realmente é tanto o lado masculino como o feminino, aquele pavilhão está sempre ali bem composto. Não vou dizer que a casa cheia sempre, não é? Mas está sempre ali bem composto, seja nos jogos masculinos, seja no feminino. E eu acredito, lá está, como o João diz, nesta final acho que vai ter muito apoio no primeiro e lá está aí. E esperamos nós no terceiro jogo. E realmente também outra coisa, concordo com o João disse, é o primeiro jogo acho que vai ser muito importante porque a pressão vai estar ao lado do Jogueira e lá está, a nível de experiência, o Benfica está mais rotinado neste tipo de coisas, de estar nestas finais e isso, e acho que vai estar uma pressão assim algo grande, mas vamos ver com a questão fator casa dos lados de Jogueira, podemos não sentir isso. Bem, está tudo falado, não sei se querem acrescentar mais qualquer coisa sobre aqui a final, não? Olha, sigam os palpites do João e façam as vossas apostas, que é para ganhar dinheiro. Não, Pá, São João... não acertavam no Lombos, pá, não acertavam no Lombos. Sim, já estavam-se a queixar. Já estavam a queixar agora que o Lobos não está na final, não ganhou o título, essas coisas todas. Mas pronto, bem. Mas Então, ganham o jogo, pelo menos olhavam para o primeiro jogo, faziam aquela aposta naquele primeiro jogo, estava logo garantido ali o dinheirinho, estás a ver? depois retiravam, fazia tipo, retiravam o resto, tipo assim, pronto, ganhamos aqui o primeiro, agora vamos retirar aqui a aposta. Isso aqui. Aposta segura. Muito bem, pronto, a aposta segura, pronto, já é assim, lá está. Então o Jogueira ganha o primeiro jogo, vamos ver, e vamos ver, e vamos ver, e vamos ver. Muito bem. Antes de despedir, José, é passar a bola tipo aos plugs, não é? Para o teu canal, o Buzzer Beater, não é? Olha, obrigado por isso. Continua a libertar aí conteúdo à força, não é? É verdade, estamos numa fase porreira, estamos com muito conteúdo. Ainda na outra semana tivemos, por exemplo, o André Janicas, que veio falar um bocadinho também connosco. Também foi uma conversa longa, mas o André veio falar um bocadinho. Falámos todo o projeto do Jogueira e falámos muito sobre isso. Falámos muito sobre a importância que teve aquela não subida na altura em que eles não sobem e não ultrapassam o CBQ, e o CBQ do Fernando Brás sobe à Liga, na altura ainda é a Liga Secoy. E o Jogueira fica mais uma temporada na primeira divisão e a importância que essa época teve, porque é aí quando chega a Zermas Raimundo, é aí que eles conseguem construir as bases que depois vieram a subir, e daí a entrada quando eles chegam à Liga, de ter entrado logo para cima diretamente, digamos assim, e ter ido logo aos playoffs e terem chegado longe nas últimas épocas, mesmo nos playoffs. Mas além disso temos tido muito conteúdo, sempre a olhar. O basquete total está ali, é sempre assim um bocadinho mais intermitente, mas não estou a brincar. Mas sempre temos tido muita gente a vir a falar. Agora a última entrevista que tivemos foi com a Isadora, que veio falar um bocadinho principalmente do mini basquete do Valongo, mas veio falar um bocadinho do percurso dela, ela que vem do Algarve para cima, até Valongo, e viemos falar um bocadinho sobre isso. Mas temos ali muita gente, já tínhamos tido a Ana Moreira, portanto aqui um olhar para a formação, um olhar para os torneios. Tivemos o Zé Luís, que veio falar, por exemplo, do torneio que decorreu no último fim de semana da Festa das Cruzes, em Barcelos. Portanto, tivemos a malta do Xira Basket, com o Rui a vir falar também um bocadinho do que aconteceu na Vila Franca de Xira. Portanto, temos vindo a olhar para os torneios, olhar para a formação, treinadores de formação, treinadoras de formação, jogadoras. Vamos ter pela primeira vez uma presidente esta semana numa conversa que ainda nunca tínhamos tido. Portanto, a primeira vez que vamos ter uma figura de uma presidente a vir conversar connosco. Portanto, mais coisas têm vindo a surgir. Para já, por exemplo, o BCR está um bocadinho mais parado, porque este fim de semana vai ser decidido a final da Liga BCR, e portanto o Pedro tem estado ali a preparar a final da melhor maneira, mas também estaremos por aí. Em breve também voltamos com o 3x3 com o Luís Oliveira. Portanto, estamos muito ativos. O Boxal também sempre com muitos episódios a olhar para o CN1, olhar para a taça, olhar para o CN2, que também está completamente ao rubro, tirando o CN2 que agora ainda não entrou nas finais, só a partir do dia 11, mas o CN1, como se vê esta semana, Sporting a subir e tudo mais, muita coisa, e portanto temos olhado para tudo e temos tido muita gente no nosso canal. E lá está, eu quis fazer um bocadinho de inveja ao João. O João é dos Açores, eu trouxe aqui a camisola do Grupo Desportivo Gonçalo Velho, que é para que é para equilibrar aqui as coisas em termos de ilhas, mas fora de brincadeiras. Estamos muito bem, o Buzzer Beater é para acompanhar, porque estamos com muito conteúdo, e o João em breve também vai voltar. O João tem umas pautas um bocadinho maiores, mas é só porque ele é de propósito. Mas olha, agradecer sempre por este
bocadinho para estar aqui a falar do buzzer e do conteúdo que vamos fazendo, porque lá está, ainda por cima agora temos parceiros novos no canal, temos o Basketball PT Show, a 5 também começou a entrar como nosso parceiro, a 5 Leapboard, portanto, as melhores placas do país, comprando a 5. mas temos vindo a crescer e obrigado também por esse bocadinho para poder falar aqui do projeto, que também conta com o João, obviamente. Exatamente, aí coisa que também fala lá está da WNBA, que fizeste um episódio do draft. Com o Apolo, logo com o Apolo Caetano. Com o Apolo, exato, grande Apolo Caetano, que é grande fã, não é? Da próxima grande estrela de Dallas, não é? Paige, que pronto, felizmente não é gerido pelo Nick Harrison, não é? Nem pelo gajo de Las Vegas, felizmente. Ainda bem. Senão aquilo é só um par de dados, depois é trocado. Mas sim, sigam aí o projeto do José. Lá está no. Sigam o Basquete Total também, obviamente. Sim, o Basquete Total tem estado um bocadinho morto. Se alguém que tiver ouvido quiser fazer uns textos, eu dou as entradas, podem fazer, estão à vontade. Se alguém quiser escrever uns textos, pôr uns vídeos, é só dizer-me que eu partilho as entradas e estão à vontade para partilhar e fazer. Vamos embora. Entenderem. Estão perfeitamente à vontade. Eu nunca foi grande coisa de escrever, por isso não escrevo. Não, mas sigam, lá está esses projetos. Por acaso, desculpa interromper-te, por acaso às vezes podia aproveitar o excelente trabalho que vocês fazem e até partilhar lá. Eu vou partilhando nas redes sociais, mas lá no site mesmo não. Mas às vezes vou fazer, depois não faço, mas vou ter a intenção, pelo menos isso vou partilhando para estar ir mantendo aquilo vivo com o vosso trabalho, porque é excelente. Sim, eu não tenho, pode usar à vontade, não tenho problema nenhum em usar isto, não tenho problema nenhum em fazer isso e nós até agradecemos pela questão da publicidade. Já agora também, José, também tens o episódio do Triplo no Canto, não é? Nem sei se já lançaram esta semana. Saiu hoje, então não. Saiu mesmo hoje, ainda não foi publicado, mas saiu hoje. Olhámos para a Liga Betclic feminina e para estes duelos das meias finais, para este segundo e terceiro jogo que tivemos, olhámos para a última jornada da Liga Betclic masculina, olhámos para as decisões e para as definições, neste caso no grupo de promoção no CNU feminino, olhámos para a subida do Braga e para a Liga, que também vai ter uma última jornada ultra decisiva, com o Vasco, o Portimonense. O Vasco já garantiu a luta nesses primeiros lugares, mas temos ali 3 equipas, Portimonense e Liabon, tudo ali na luta também por esse quarto lugar ali para disputar o título da Pro Liga. Portanto, olhámos ainda para o CNU, comentámos, assim por alto, mas eu comentei a derrota, por exemplo, do 5 Basket que perdeu com o Beira-Mar. Portanto, olhámos ainda para o CN2 masculino, foi uma semana de muita coisa, ainda olhámos para a Gala Betclic e para a premiação, assim meio por alto. Portanto, foi um episódio em que tive só eu e o António, o José voltou a não estar, mas tivemos os dois ali e foi muita coisa, porque lá está. Há muita coisa para olhar e ainda por cima ainda tivemos sorte que o CN2 feminino não está ainda não começou na fase de finais, porque não era pior ainda. Foi uma fase, lá está, houve a entrega de prémios, houve a questão dos playoffs, a última jornada da Liga Betclic masculina. Foi loucura também. É a Pro Liga, sim, a Pro Liga, ou seja, é a fase das decisões que realmente agora está quente de todo lado. Sim, tivemos o Sporting a garantir subida, o Braga a garantir a subida no masculino, a luta também, no feminino no CN1 para ver quem eram as equipas que ficavam com o segundo, terceiro e quarto lugar, principalmente ali pelo quarto, que estava ali uma luta muito, muito grande e acabou por ir para André de Rezende. Na Pro Liga lá estávamos ter uma última jornada com 3 equipas ainda a poder ir a esse quarto lugar, portanto tudo ao rubro, e isso é que é bom, por isso é que o episódio foi um bocadinho maior, mas foi por bons motivos. Sim, exato. Muito bem, então do nosso lado então vamos fechar aqui o episódio, agradecer lá está a participação aqui do José e do João Santos, e esta semana vai haver mais um episódio também, mas é sobre NBA, por causa destes playoffs, que também estão quentes, mas é no sentido de haver... cheira-me a porrada, não sei quando vai acontecer, mas em todas as séries já ali pegas e trash talks e não sei o quê, e aliás hoje à noite, não é? Teve ali um certo jogador Giannis que estava a ver que ia se pegar com o pai de um jogador, mas pronto, está realmente muito quente, então é mesmo muito quente ali nessas zonas da NBA, e vamos ter um episódio, não sei ao certo qual vai ser o dia, mas iremos gravar isso, porque entretanto como já disse, já tem equipas que já foram nominadas e equipas que já passaram para a segunda ronda, e entretanto já vamos ter aqui... E esse aqui vem da WNBA, não te esqueças disso também. Esse é dia 17, não é? 17 arranca, não é?
Já começa. Mas é pre-season, mas é 17 arranca. 17 Esta semana agora a próxima semana já temos jogos de pre-season. A seleção do Brasil que vai jogar aos Estados Unidos e portanto Exato, vai ser interessante. Embora eu vou-te admitir, José, eu na NBA já não acompanho pre-season. Tipo, que coisa. Na WNBA ainda pior, é tipo, aliás, tanto de um lado ou do outro não acompanho grande coisa, vou ser sincero. Eu vejo mesmo a série, tipo, vou ver, é quando a época arrancar, que é mesmo quando os jogos são valores. Agora os torneios de Guadianas e o Zé Cup, já não vejo isso. Grande abraço, maltinha, e Grande fiquem bem. abraço. Grande abraço. Abraço.